Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional. Tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade à leitura do nosso livro Anotações de Processo Civil. Estamos a tratar do direito probatório, já vimos a teoria geral da prova, vimos algumas espécies de prova e estamos aqui nos meandros da prova documental. Fizemos algumas considerações já sobre noções gerais sobre a prova documental, no que consiste a reprodução, a cópia, a prova documental em si, qual é o seu sentido. Tratamos sobre a classificação da prova documental, já vimos a prova documental de natureza pública, o documento público, e a partir do vídeo de agora vamos tratar dos documentos particulares, como está na tela aí para os senhores. Vamos, portanto, ao trabalho. Os documentos são considerados particulares quando não elaborados por agentes públicos no exercício da função. No caso do documento particular, pode ou não haver coincidência entre o autor material e o autor intelectual. Confundem-se as duas posições quando aquele que elabora materialmente o documento é também quem está transmitindo os dados que constituirão seu conteúdo. Distinguem-se as duas posições quando o autor material é mero registrador do conteúdo proveniente do autor intelectual. Pode ainda, e tanto quanto no documento público, ocorrer a presença de mais de um autor intelectual quando, por exemplo, se tratar de negócio jurídico bilateral. O caput do artigo 408 do CPC prevê que se presumem verdadeiras as declarações constantes dos documentos particulares escritos e assinado ou somente assinado em relação a quem o subscreveu. As declarações podem ser narrativas, isto é, podem limitar-se a declarar um fato, ou constitutivas, declarando a vontade, constituindo um direito. O caput do artigo 408 trata da eficácia probatória dos documentos, que contém declarações constitutivas. Em relação às declarações narrativas, diz o parágrafo único do artigo 408 que não há presunção de veracidade do fato em si, mas somente da ciência daquele que o subscreveu, competindo ao interessado o ônus de provar a veracidade do fato relatado no documento. Essas regras somente têm aplicabilidade se houver a certeza quanto à autoria do documento, ou seja, se o documento particular for reputado autêntico, o que ocorre, aí vejam o artigo 411 do CPC, quando houver o reconhecimento da firma do signatário pelo tabelião, quando a autoria for identificada por qualquer meio legal de certificação, como, por exemplo, o meio eletrônico, parágrafo 1º do artigo 10 da Medida Provisória 2200, segunda edição de 2011, ou quando o documento não for impugnado pela parte contra quem ele pode produzir efeitos processuais. Com a omissão, a autenticidade é presumida. Todavia, desaparece a presunção se for demonstrado ter sido o documento obtido com vício de consentimento. Telegrama, radiograma, cartas, registros domésticos, notas do credor e livros empresariais. O telegrama, o radiograma, assim como outros meios de transmissão de informações, possuem a mesma eficácia probatória dos documentos particulares,
desde que o original tenha sido subscrito pelo remetente, que poderá ter sua assinatura reconhecida em cartório, atestando-se a autenticidade no documento original. Vejam que dispõe o artigo 413 do CPC. O artigo 414, por sua vez, confere ao telegrama e ao radiograma a presunção de conformidade com o documento original e dispõe que tais suportes fazem prova das datas de expedição e de recebimento pelo destinatário. Disposições dessa natureza são anacrônicas em um código aprovado em 2015. Trata-se de meios de comunicação em franco desuso. Muito mais relevante, hoje, é a disciplina atinente ao valor probatório da comunicação eletrônica. Pense numa mensagem trocada via aplicativo eletrônico, WhatsApp ou Instagram. As cartas e os registros domésticos, como documentos particulares que são, fazem prova contra seu autor, nas hipóteses do artigo 415 do CPC, que comportam interpretação extensiva e analógica. As notas feitas pelo credor em qualquer parte do documento representativo da obrigação também fazem prova contra seu autor, em favor do devedor, mesmo quando o credor deixar de assiná-las. Essa regra aplica-se ainda que o documento esteja em poder do devedor ou de terceiros. Vejam que dispõe o artigo 416. Evidentemente, é possível que a nota seja impugnada pelo credor, que afirme, por exemplo, que o documento foi adulterado e que jamais o redigiu. Nesse caso, pode o juiz determinar a realização de prova pericial para averiguar a autenticidade da anotação. Os livros empresariais, por sua vez, fazem prova contra o seu autor, o empresário, que poderá, no entanto, comprovar que as informações neles lançadas não correspondem à verdade dos fatos, artigo 417 do CPC. Por outro lado, quando preenchidos os requisitos legais, os livros empresariais, apesar de unilaterais, fazem prova a favor de seu autor, o empresário, como consta do artigo 418. Força probante das reproduções. Como afirmado, a autenticidade não se confunde com a questão da originalidade do documento, nem da correspondência da cópia ao original. Embora no jargão comum seja frequente usar-se a autenticação para designar a correspondência da cópia ao original. Original é o documento como foi elaborado. Cópias são reproduções do original, seja por traslado, certidão ou por meio mecânico ou eletrônico, cópia fotostática, fotografia, digitalização, etc. A autenticação de cópia significa o testemunho de quem elaborou a cópia de que ela corresponde ao original ou a certificação, por alguém investido de fé pública, que a cópia corresponde ao original. Por exemplo, na hipótese do artigo 424. Nessas hipóteses, a cópia tem a mesma força probante que o original. O artigo 423 do CPC atribui força de certidão à reprodução do documento particular sempre que o escrivão ou chefe de secretaria certificar que ela é fiel ao original. Mas esse não é o único modo de se reconhecer que a cópia corresponde ao original. De modo geral, as reproduções dos documentos particulares possuem a mesma força probante que o original, sempre que não houver impugnação da parte contra quem se produz a prova. O artigo 425 explicita as hipóteses em que cópias ou reproduções possuem a mesma eficácia probatória que os documentos particulares. São elas, em primeiro lugar, certidões subscritas pelo escrivão ou chefe de secretaria a respeito de alguma peça dos autos, do protocolo das audiências ou de outro livro a seu cargo. A segunda hipótese, traslados e certidões extraídas por oficial público a respeito de instrumentos ou documentos lançados em suas notas. Terceira hipótese, reproduções autenticadas de documentos públicos. Quarta hipótese, cópias de peças do processo quando declarada a autenticidade pelo advogado da parte que está juntando a cópia. Caberá ao adversário impugnar a autenticidade, se for o caso. Quinta hipótese, extratos digitais de bancos de dados público e privado, cuja autenticidade é atestada pelo seu emitente, sob as penas da lei. E, em sexto lugar, as reproduções de documentos públicos ou privados juntados por órgão da Justiça, pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, pelas Procuradorias, pelas repartições públicas e por advogados. Note-se que, nas situações referidas, as cópias e reproduções possuem a mesma força probatória que os originais, desde que não haja impugnação.
Assim, o parágrafo 1º do artigo 425 do CPC impõe ao detentor o dever de preservar os originais até o final do prazo para ação rescisória, para o caso de ser necessária a verificação da fidelidade da cópia ou a reprodução ao documento original. Se se tratar de cópia de título executivo extrajudicial ou de documento relevante à instrução do processo, o juiz poderá determinar que os originais sejam desde logo depositados em cartório, como se vê do parágrafo 2º do artigo 425 do CPC. Em relação às fotografias digitais e aquelas extraídas da rede mundial de computadores, caso sejam impugnadas pela parte adversária, exige-se a apresentação da respectiva autenticação eletrônica. Se não for possível, realizar-se-á a perícia para averiguar a autenticidade dessa prova, como se vê do parágrafo 1º do artigo 422. Essas mesmas regras aplicam-se à forma impressa de mensagem eletrônica, como se vê do parágrafo 3º desse artigo 422. Já, se a fotografia publicada em jornal ou revista tiver sua autenticidade impugnada, exige-se que ela seja acompanhada do exemplar original do periódico. É o parágrafo 2º desse mesmo artigo 422. Perda da eficácia probatória. O documento público ou particular perde sua eficácia probante com a declaração judicial de falsidade. É o que consta do artigo 427 do CPC. Considera-se falso o documento não verdadeiro desde sua formação, bem como aquele que, apesar de verdadeiro em sua formação, sofreu alguma alteração. Vejam os incisos 1º e 2º do parágrafo único do artigo 427. No caso específico do documento particular, há ainda outras hipóteses de perda da eficácia probante. Em primeiro lugar, quando impugnada a veracidade, enquanto a parte interessada não comprovar sua autenticidade, e na hipótese de preenchimento abusivo de documento em branco, incisos 1º e 2º do artigo 428. Pela dicção da regra do parágrafo único do artigo 428, tem-se que, no caso do documento originalmente em branco e depois preenchido, há uma convenção entre os sujeitos da relação jurídica, no sentido de que um lançaria sua assinatura sobre o documento total ou parcialmente não escrito, para que o outro, em momento posterior, o completasse ou preenchesse as lacunas. Em certo sentido, o sujeito incumbido do posterior preenchimento atua como procurador do outro. O abuso decorre, então, da violação do pacto, extrapolando aquele que o preencheu os limites do que foi pactuado. Nessa hipótese, o conteúdo do documento só terá força probante após a verificação da ocorrência ou não desse abuso. Como o que se tem é uma modalidade especial de mandato, é ainda possível que, mesmo não tendo o preenchimento correspondido ao original autorizado, haja a ratificação do conteúdo pela parte que assinou o documento em branco. Vejam o parágrafo único do artigo 662 do Código Civil. Instrumento substancial. O artigo 406 do CPC estabelece que, quando o instrumento público for da substância do ato, sua falta não pode ser suprida por nenhuma outra prova. Em tais hipóteses, a exigência do instrumento público concerne ao direito material. É pressuposto da própria existência jurídica, validade ou eficácia do ato. É por isso que se afirma que nessas hipóteses o instrumento público é da substância do ato. Nesse sentido, o artigo 406 do CPC não estabelece uma limitação aos meios de prova, nem ao convencimento do juiz. A regra em questão, que seria até dispensável, nada mais faz do que reafirmar o princípio fundamental de que o processo, mero instrumento, não tem como subverter o direito material. Se o direito material estabelece os pressupostos para que um ato exista, seja válido ou eficaz, não há como se alterar no plano puramente processual essas prescrições. Como já dito antes, se as partes não lavrarem escritura pública de compra e venda do imóvel, simplesmente não há negócio válido de compra e venda. Artigo 108 do Código Civil. Impõe-se, nesse caso, um limite ao juiz, mas não é um limite à formação de sua convicção sobre a prova nos autos, e sim uma imposição, sempre presente, de o juiz decidir em conformidade com o direito material. Outra característica é a indivisibilidade. A exemplo do que já se falou do depoimento pessoal, a prova documental em regra também é cindível. É defeso a parte pretender aproveitar apenas a parcela do documento que a favorece, refutando as demais. O documento é visto e valorado como um todo, e como um todo provará os fatos dele constantes. Admite-se, porém, contraprova.
Se um documento expressar vários fatos, é lícito à parte provar um ou alguns por este meio e demonstrar que os outros não ocorreram, lançando mão de outro meio de prova. Aqui haverá divisão no documento, prestando-se como prova para alguns e não para outros fatos. Mas isso não derivará da simples opção da parte, e sim das outras provas produzidas. Assim, é possível que o instrumento de um contrato, em que consta que o preço foi pago e a coisa foi entregue, sirva de prova do pagamento, mas fique afastado que tenha havido a tradição. A parte do documento que expressava fato inverídico sucumbiria diante da prova em sentido contrário. Por fim, documento estrangeiro. Podem servir de prova documentos redigidos em outro idioma. No entanto, nos termos do artigo 192 do Código de Processo Civil, como é requisito formal dos atos processuais a forma vernacular, em regra é preciso que o documento seja acompanhado de versão para a língua portuguesa, que haja tramitado por via diplomática ou pela autoridade central, ou ainda firmada por tradutor oficial juramentado. Por meio do Decreto 8.660 de 2016, o Brasil promulgou a Convenção sobre a Eliminação da Exigência de Legalização de Documentos Públicos Estrangeiros, celebrada na Haia, em 5 de outubro de 1961, que simplifica a utilização de tais documentos. É necessário ainda o decreto presidencial para o ingresso definitivo de tal ato na ordem jurídica brasileira, a ver aí a atualização se ele já foi produzido, tá certo? Então nós vamos fazer um corte no vídeo por aqui, por hora. A partir do próximo vídeo nós vamos tratar dessa próxima etapa da prova documental, que é aquela relacionada à produção da prova documental. Mas isso vai ficar como adiantado para uma outra oportunidade. Então é isso, meus amigos, por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.